bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse podcast. E mais uma vez voltamos aí com o Domcast. E dessa vez tive o prazer de convidar a irmã irmã Ercilde Moratelli. Convidei ela para a gente conversar um pouco sobre a caminhada dela nessa vida vocacional e para ela falar pra gente sobre a vida dela, sobre os desafios que ela viveu, sobre os desafios como irmã na escola, né, na educação, e ela vai contar um pouco pra gente disso nesse nosso programa do Domcast, né? Irmã, então obrigado pelo convite. Imagina, É um prazer receber. Obrigada a você, né? Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, né? É um prazer ter você aqui com a gente. Minha irmã, conta um pouquinho pra gente, como que começou a sua caminhada nessa vida vocacional? Quando você sentiu esse chamado? Então, eu, na verdade, Vinícius, eu percebi minha vocação, meu chamado já foi muito cedo, né? Eu estava me preparando a primeira comunhão. Quem nos preparava era uma irmã também, uma consagrada de outra família religiosa, não era salesiana, mas muito dedicada ao que ela fazia, né? Tanto como catequista dando catequese, mas também ela era professora nossa, da gente, né? Então, veja bem, eu tinha pouca idade e me chamou a atenção o jeito como as irmãs viviam em relação, quando estavam conosco dando aula, ou catequese, enfim. Ali eu senti um despertar. E isso, com o tempo, né, durante aquele ano que eu estava preparando ao sacramento, né, que era um ano só, que a gente não tinha essa questão de 2 anos de preparação. Mais adiante, aquele pequeno despertar lá se confirmou de uma forma muito forte, sabe? Eu não tive dúvida que nesse segundo passo, segundo momento, que era aquilo que o Senhor queria de mim, embora eu fosse uma criança, mas para mim, eu não tinha essa coisa, essa noção, eu sou criança. Então, tanto me lembro agora eu sempre lembro, aliás, que eu comentei com minha mãe, disse a minha mãe, olha, eu quero ser irmã. Aí ela, conversando comigo, ela disse, não, você é muito pequena, você é muito, né, ainda nova. Você é muito nova, você tem que... Eu disse, não, mãe, mas eu não quero ir agora, de jeito nenhum, eu quero crescer perto da mãe, ficar aqui, né, mas quando eu tiver mais idade, quando eu tiver... Só falei isso, né, que eu ia esperar. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 8 para 9. Eu era criança, né, era criança. Mas interessante, Vinícius, que eu não tive dúvidas. E essa questão que eu vivi naquele dia lá no X, ficou sempre na minha história, na minha caminhada vocacional. Nunca tive dúvida. Nunca. Foi isso. Então isso te marcou e te fez Marcou. iniciar. Sabe aqueles chamados que às vezes a gente olha e reflete na palavra de Deus, na Bíblia, que a pessoa sentiu o chamado e foi? É uma coisa assim, né? Uma coisa forte. Não dependeu, que alguém me prometeu, não prometeu nada. Sabe como é que foi? As irmãs iam subindo pelo caminho que levava a nossa casa e subindo mais adiante, a casa dos vizinhos, era um tipo de um vilarejo, colônia. E era um domingo. E então elas costumavam, às vezes, visitar uma família. E elas iam subindo e eu estava ali na proximidade da passagem do que elas estariam fazendo, junto com meus irmãos, devia ter alguns primos também brincando. E quando eu as vi assim, aquele primeiro momento que eu tive lá, em contato com elas mesmo, lá na escola, aí veio aquela hora, não, eu vou ser irmã. Uma coisa que nem era eu que falava. Ficou selado no meu coração, ficou gravado no meu coração. E hoje é que eu estou aqui, né? Estou aqui com os meus... Já tenho 45 anos de irmã e consagrada. Fiz em janeiro deste ano. 45. Então eu professei com 23, mas assim, nunca tive esse, não vou sair porque não é essa a minha vocação. Sempre. Pra frente, é verdade. E irmã, conta pra gente aqui no Insta também. Como foi suas passagens? Qual passagem que você está agora, né? Sim.
Então, aqui no INSS de Cambé eu estive primeira vez em 2010 e 11, foram 2 anos, né? Aí me chamaram, fui para outra missão, fui trabalhar até na Casa do Livro de Santa Teresa em Porto Alegre naquele ano de 2012. Bom, depois eu fui trabalhar nas outras missões e voltei a trabalhar aqui em 2017. Ele estava no segundo ano do ensino médio. Ele era aluno, você era aluno, eu lembro bem do Vinícius aqui conosco, sempre muito próximo das irmãs, dos professores, muito carinhoso, e sempre dizia, um dia eu volto para trabalhar, um dia eu volto aqui. E cá estou, aqui na pastoral. O nosso jovem Vinícius, né, já ex-aluno e a gente pastoral. Auxiliar de pastoral. E a terceira vez agora, né? Então, em 2017 eu só vivi aquele ano, fui chamada para outra missão e terminando aquela missão pedindo para eu voltar. Então, eu estou aqui já é o segundo ano, né? E quando eu estive aqui na primeira vez, eu trabalhei mais diretamente com os alunos, viu, Vinícius? Em 2010 e 11. Você fazer qual função? Então, a irmã era diretora naquela época, a irmã Alice Demarque. E ela me pediu, e eu gostei muito de fazer aquele trabalho de conversar com os alunos. Era assim, então, anunciaram para os alunos, né, se queriam conversar com uma irmã, né, naquele momento. Então, eu atendia por turmas. E eu seguia a turma, quando terminava a turma, eu anunciava para a coordenação, a orientação, que poderia ser avisado. Então, a orientadora entrava e avisava. Comentava com eles, eu ia junto. E eles vinham. Eu atendi naquela sala que agora é 35. Eram os mais velhos, mais novos? Ou... Todos. Todos? Todos. Fui trabalhar. E então, eu disse, se alguém não quisesse vir, não tinha problema. Não. Não era obrigatório. Eles vinham, conversavam, escutavam. E aí na segunda passagem, 2017? A segunda passagem foi muito rápida e eu tinha um trabalho muito intenso, porque daí eu peguei a animação dos ex-alunos, que é importante também tocar aqui, dos ex-alunos, e naquele ano nós fomos pela Organização Nacional dos Ex-Alunos das Filhas de Maria Auxiliadora, pediram para nós aqui da região sul, da região sul, Porto Alegre, para sediarmos o décimo, aí eu estou esquecendo agora aqui, não sei se era 15º, o Encontro Nacional de Ex-Alunos. Então foi muito trabalho, porque daí a gente tem que se organizar muito. Isso, então eu não pude pegar um trabalho na escola, porque de fato a cada 3, 4 semanas a gente se reunia com a equipe. Então foi muito legal, foi muito bom, e os momentos que eu tinha no recreio, essas coisas de acolhida. Aproveitava para ter esse contato com os alunos. Sempre contato com os alunos, também com os professores e os colaboradores. E hoje em dia? E hoje estou mais assim, concentrada e centrada nas acolhidas, né? Acolhida, etc. E continuo ainda na questão dos ex-alunos, né? Que, aliás, é um trabalho muito importante, que nós, salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, temos um grupo que surgiu do nosso trabalho pastoral, que é o grupo dos ex-alunos. Então a gente assim aqui em Cambé, a gente sente que está com dificuldade de despertar mais ex-alunos para participar da associação. Mas assim, é um grupo, nós temos estão agremiados aqui umas 16, 17, e acabamos, aliás, de voltar de Porto Alegre dia 4, eu voltei de lá, onde aconteceu a 41ª Assembleia da Regional, né? Dos ex-alunos que lá estiveram presentes, 50 e poucas pessoas. Era para ter mais, mas algumas adoeceram. Então, mas assim, para dizer, né, tem um trabalho que eu gosto, é trabalhar com os grupos da família salesiana. Então, são os ex-alunos, ex-alunas, a Associação de Maria Auxiliadora, que é um grupo também que Dom Bosco fundou, e os salesianos cooperadores. Por exemplo, você, um jovem, pode estar trabalhando conosco, como você está, e ser um pessoal da Associação da ADMA, pode ser um menino, um rapaz que se dedique a essa questão. Então, são coisas assim que a gente tem que propor. E o objetivo desses grupos da família salesiana é prolongar, é levar adiante o carisma de Dom Bosco e de Madre Nazaré. É importantíssimo, né?
Porque senão, né, então, isso que é importante mesmo, é muito necessário. Porque sai do colégio não pode perder esse carisma, Não né? pode Que coletou perder, durante todos esses anos, né? Porque o carisma, o cuidar dos jovens, o amar os jovens e se colocar assim, a trabalho por eles, é uma coisa que não tem fim, não tem... Porque sempre tem jovens, né, irmã? Sempre tem jovens, isso. E outra coisa, o carisma do Bosco não é só para as irmãs e os padres consagrados, não é. É para o leigo que se compromete, que tem uma vida de pensamento bom, né, que quer ajudar o jovem a encontrar o próprio caminho, que quer ajudar assim, a fazer, se realizar como pessoa, como filho de Deus, e, enfim, que encontre, né, o caminho certo para a vida dele. Né? Então, por isso que o Dom Bosco foi tão assim, criativo e corajoso e dinâmico, que ele já no começo, primeiro os salesianos do Dom Bosco, que são os sacerdotes e os irmãos, que tem também irmãos, depois os salesianos cooperadores, que é um grupo que fazem promessas, mas casam, podem casar, podem ficar solteiros, não tem problema. E depois ele fundou a Associação das Irmãs Salesianas, nós, para cuidar das meninas especialmente, naquela época, né, que não tinha, e depois a Associação dos Associados Devotos de Maria Auxiliadora. Nossa, foram muitos grupos, né? Grupos, 4 grupos. Esse senhor, esse padre, esse santo, ele morreu aos 72 anos, então ele foi rápido, ele foi muito criativo e propositivo, né? E deixou sua marca, né? Deixou a marca dele. Eu leio muito o regulamento da Associação de Maria Auxiliadora, porque é um grupo que nós, irmãs salesianas, estamos começando a nos propor a convidar e formar grupos nos últimos 4 anos. 4 anos. Enquanto que as ex-alunas já vem de anos e anos, muitos anos. Mas é um trabalho assim que eu gosto. Tenho dificuldade, às vezes, de me lançar, assim, cativar mais pessoas, mas eu gosto porque tenho essa paixão por aquilo que eu sou, filha de Maria Auxiliadora, e muito carinho pela proposta de Dom Bosco e de Maria Mazael. Então eu penso assim, sabe, Vinícius, para a vida consagrada, estão vindo jovens, mas não é tanto quanto na minha época. Antes era mais forte esse chamado. Muito mais forte, as meninas, a juventude, aliás, estava mais abertas, parecia, mais disponível, não sei. E agora menos. Pegando um gancho, né, nisso que você falou, irmã, o que você sente que mudou, então, da sua época para hoje em relação a esse chamado? O que você pode fazer de relação de irmã com a escola? O que você acha que as irmãs podem fazer para ajudar mais esse chamado dentro da escola, né? Para despertar, né? Despertar. Então, nós estamos até como comunidade, estamos refletindo nesses dias, porque estamos também nos preparando para daqui a um mês fazermos a assembleia, vamos participar da assembleia da inspetorial, né? As irmãs se reunirão. E esse ano a temática é a vocação, chamada. Então nós estamos nos organizando assim, nos programando. E fazermos chamamos de um despertar entre as alunas, os jovens. Vamos também com os alunos daqui, que não só menina também, né? É menino também. Meninas e meninas. Depois conversar com o pessoal da paróquia ali, da Santo Antônio e da paróquia Vicente Palotti, que nós estamos pensando nas duas, para eles também, a gente vai lá e fala com os meninos, as meninas, e propõe um tipo de um encontro, um momento forte, né? Um sábado, um fim de semana, uma tarde, um pedaço da tarde, para conversarmos sobre isso e propor algumas coisas. A gente tem que propor, né? Então nós estamos fazendo essa organização. Até daqui mais um tempo a gente vai estar fazendo um movimento, nós irmãos aqui, para falar sobre a vocação, falar sobre essa questão do Deus que chama. Uns para serem consagrados como eu sou, as irmãs que estão aqui comigo, ou eu com elas, e outros para serem, sei lá, salesiano cooperador, enfim, coisas assim, né? Escutar, o Senhor chama, Ele chama. Né? O que tem de diferente no meu tempo agora? A questão da uma sociedade mais, tipo hoje, né, moderna, cheia de atrações,
No meu tempo não tinha celular, não tinha isso, não tinha aquilo. A gente já então não tinha oportunidade. Não, não é que não tivesse oportunidade. Para aquela época as oportunidades eram daquele jeito. E agora são muitas janelas que se abriram para o jovem, para a menina, para o rapaz, e assim por diante. Né? Então, na idade que o jovem está, o adolescente que está, que eu sou adolescentes, né? Você é um jovem, eu sou adolescente. Eles escutam muita coisa, tem muita atração, muitos chamados, então muitas das vezes nem todos conseguem filtrar suficientemente. Para seguir nesse caminho. Para seguir um caminho desse. É isso que eu percebo assim. Na juventude, é realmente questão de celular, de computador, das coisas que eles estão consumindo hoje em dia, influencia diretamente, acaba desviando um pouco. Lógico, não é obrigatório, né, irmã? Não. Eles seguirem esse caminho, mas acabam sendo mais difíceis, por quê? Porque realmente não consegue filtrar. Não consegue O que filtrar. o que vai me fazer bem, o que eu posso seguir para eu ter um futuro, né, para eu ajudar a comunidade. Eles acabam tendo várias atrações e acabam, né, muitas vezes seguindo outros caminhos. O que dá mais dinheiro, o que me propõe mais oportunidades de questões assim daqui do mundo, né? Do mundano, né? Do mundano. Então são coisas assim, a gente percebe isso, né? Irmã, então, queria agradecer a sua presença. Foi um prazer imenso ter aqui você com a gente. Obrigado por ter aceitado. Né? A gente tentou fazer um podcast antes, né? Um Domcast antes. Foi. Mas até por questão de saúde, né? Que a gente tá meio em moda voz, a gente demorou um pouquinho mais para postar, mas estamos aqui. Irmã, você quer deixar um recado final para o pessoal relacionado aos grupos? Então, sim, eu agradeço em primeiro lugar essa oportunidade e desse momento então eu reforço essa mensagem assim, esse convite para não pensar. Você está disposto, gostaria de fazer uma experiência, vindo aqui conversar com a gente, para ver sobre a questão de ser salesiano cooperador, que a gente tem que explicar melhor depois aqui, né? Como eu disse antes, o salesiano pode... mas eu quero casar, pode casar, não há problema, família, né? Tudo. E depois aí tem a proposta de como viver o sistema de Dom Bosco, o carisma de Dom Bosco como salesiano cooperador. Como ex-aluno, você é ex-aluno, etc., ou vai ser daqui a pouco, também tem a oportunidade de você poder participar de um grupo. Se você é jovem, a gente quer formar grupos de jovens, ex-alunos jovens, porque tem o que já está na idade, segunda idade e terceira idade, é um grupo, é uma reflexão, é um jeito de fazer. E você, quem é jovem, então você quer participar como ex-aluno, formar um grupo, e cada mês, conforme o tempo de vocês, a gente se reunir e fazer alguma proposta. Tá. E depois, como uma associação, Associação de Devotos de Maria Auxiliadora, que também tem uma proposta muito boa, muito bonita, muito interessante mesmo, né? Então, eu deixo esse convite, pense com carinho sobre esta possibilidade de você formar um grupo, dentro do grupo, nós chamamos esses grupos, grupos da família salesiana, que fundado por Dom Bosco. E se você já pensou alguma vez e ainda tem essa vontade de se tornar uma filha de Maria Auxiliadora, como eu sou, a irmã Beth, a irmã Terezinha, as outras irmãs, as portas estão abertas para você começar a ter um primeiro passo, conhecimento, conversar com as irmãs e ver a possibilidade. Então a gente está aqui, moramos aqui, vivemos aqui, estamos abertos para conversar com vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estou disponível. À disposição. Então, escutaram, pessoal? Quem tiver vontade, quem quiser conhecer tudo certinho, quem quiser conversar com a irmã Ercília, com as outras irmãs, as portas estão abertas. Ok? Gente, beijão. Mais uma vez, obrigado, irmã. Valeu. Gente, até o próximo Domcast. Tchau, tchau. Valeu.